Reforma íntima, autoaprimoramento, autoaperfeição, evolução espiritual, todos esses termos que a gente utiliza para se referir à reforma íntima, quando a gente os ouve, a primeira coisa que nos vem à mente é uma coisa difícil, né? Quase um sacrifício. E, de fato, quem se propõe a se transformar interiormente sabe que não é uma tarefa fácil. Mas será que essa tarefa precisa ser dolorosa? Será que o caminho da evolução espiritual precisa ser cheio de sofrimento, negações exageradas, dores intermináveis? Ou será que a gente tem uma alternativa de trilhar esse caminho de forma mais leve, com mais amor e mais consciência? O tema de hoje foi escolhido pela Camila Ribeiro e a gente vai conversar um pouquinho sobre reforma íntima. Meu nome é Fernando Miller, eu sou voluntário aqui da Casa da Caridade Inácio Daniel e é uma alegria estar reunidos aqui com vocês mais uma vez. A gente agradece a companhia de vocês, a oportunidade de adentrar os seus lares para a gente poder estudar um pouquinho juntos. Mas antes da gente iniciar a nossa reflexão, eu vou convidar para que a gente comece com a prece inicial, como é de praxe. Então vamos fechar os nossos olhos físicos, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, e a espiritualidade bendita desta casa, que rege os trabalhos de caridade e amor dessa instituição. Ao Mestre e amigo Inácio Daniel, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite para estudar um pouco dos ensinamentos do Cristo, para nos transformarmos moralmente. Rogamos a presença de vocês ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada espiritual, que possamos ser dignos dessa presença, dessa amizade constante. Estejam conosco hoje e sempre e que assim seja. Meus amigos, então o guia que vai servir de reflexão para a nossa conversa de hoje é a obra Reforma Íntima Sem Martírio, psicografada pelo médium Vanderlei Oliveira e ditada pelo espírito Hermance Dufour. Esse livro é um verdadeiro tesouro espiritual que merece ser lido, relido, estudado, refletido, porque a Hermance vem tratar exclusivamente desse assunto, só que de uma forma muito acessível, de uma forma muito palatável. É um verdadeiro afago à alma. Então eu aconselho todos vocês que tiverem a oportunidade de lerem essa obra inteira. E como o nosso tempo não permite comentar a obra inteira, a gente vai se concentrar no capítulo 2, no qual a benfeitora espiritual sugere alguns comportamentos que visam estabelecer algumas linhas éticas nesse processo de autotransformação do indivíduo, certo? Então a gente vai comentar cada tópico que ela coloca nesse capítulo. O primeiro comportamento que ela vai sugerir é a postura de aprendiz. E Hermance vai dizer que a postura de aprendiz é um ato de curiosidade incessante. É essa sede que brota da nossa alma de compreender o universo, de entender qual é o nosso papel nessa dança cósmica. Então é importante a gente cultivar essa postura de aprendiz e nunca perder o interesse de buscar o novo, o desconhecido, porque sempre vai existir alguma coisa nova para se aprender, né? Algum conceito para se reciclar, alguma postura para ser revista, né? Uma visão para ser ampliada, uma mente para ser expandida. Mas que para isso acontecer, a gente precisa ter humildade. Humildade de reconhecer que, por mais inteligente que alguém possa ser, por mais títulos acadêmicos que alguém possa ter, por mais destacado que você seja no meio espírita, né, ou dentro da religião que você professa, a gente nunca sabe de tudo, né? A gente nunca tem um conhecimento pleno das coisas. E às vezes, o pouco que a gente sabe, a gente ainda pode estar equivocado em relação a esse conhecimento, né? Então, a Hermance sugere que a gente rompa com o preconceito, né, com preconceitos que a gente alimenta ao longo da vida e fuja desse estado doentio de autossuficiência. Porque esse tipo de atitude, essas ideias cristalizadas que a gente cultiva, elas só limitam
o nosso campo de visão, o nosso entendimento, a nossa percepção, e elas bloqueiam o fluxo de aprendizagem. Sócrates, que era um filósofo da antiguidade, ele disse uma frase que ficou muito famosa e que pode ser considerado como um alicerce da postura do aprendiz, que é a frase: só sei que nada sei. E quando ele fala isso, ele não está negando o saber como um todo. Pelo contrário, isso é uma grande afirmação de humildade diante do conhecimento, né? Então, ele, ao dizer essa frase, só sei que nada sei, ele rompe com essa ilusão da autossuficiência intelectual, né? E mostra que o verdadeiro sábio não é aquele que diz saber tudo, mas é aquele que reconhece que tem limites e que, por isso mesmo, ele está o tempo todo buscando aprender novas coisas, buscando se aprimorar. Então, a partir desse conhecimento socrático, né, existe um esvaziamento aí da arrogância, do ego, e esse esvaziamento é um terreno perfeito para a sabedoria poder brotar. Então, o ponto principal aqui desse conselho da Hermance, né, da postura do aprendiz, é o seguinte: a alma que aprende é a alma que vive de forma plena. Porque diante da vastidão do universo, diante dos mistérios da vida, a gente vai estar sempre na posição de aprendiz. A gente vai estar sempre na cadeira do aluno, que tem algo a aprender, né? E longe disso ser uma limitação, pelo contrário, é um privilégio a gente poder estar o tempo todo expandindo o nosso conhecimento, né? Então, primeira postura, a postura de aprendizado constante. E aí a benfeitora espiritual continua. O segundo conselho que ela dá para a nossa transformação moral é o da observação de si mesmo. Vocês já devem ter ouvido falar que no templo de Apolo, lá em Delfos, logo na entrada, acima do portal de entrada, existiam as seguintes palavras: conhece-te a ti mesmo. E essas palavras trazem em si um questionamento implícito, que é o seguinte: quem sou eu? Porque para a gente se conhecer, a gente precisa saber quem nós somos, não é? Essa pergunta, inclusive, a gente só consegue responder quando a gente volta o olhar para dentro de nós mesmos, com atenção, com honestidade, buscando compreender as nossas emoções, as nossas motivações, a nossa essência. Então, Hermance explica que essa postura de observação de si mesmo é você fazer um estudo atento e aprofundado do seu mundo subjetivo. E está sempre numa posição de autoavaliação, uma autoavaliação constante. E logo no início do livro, a gente se depara com uma frase que chama a gente à própria consciência, que é a seguinte: em que eu estou melhorando? Porque é importante a gente começar daí, ter essa frase como ponto de partida, porque muitas vezes a gente está melhorando demais do ponto de vista intelectual e deixando o lado moral de lado, né? Ou às vezes a gente está evoluindo muito moralmente e deixando o lado intelectual defasado. Então é importante a gente ter essa consciência de em qual ponto a gente está se melhorando. E é unanimidade da espiritualidade afirmar que quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai responder apenas pelo melhoramento que a gente teve em nós mesmos, não pelo melhoramento do outro, né? A gente vai responder apenas pelo serviço de edificação desses princípios do bem dentro da nossa própria alma e não na do outro. Então, uma postura de autoavaliação constante é primordial para quem se propõe a evoluir espiritualmente, certo? Seguindo aqui, Hermance vai dizer da renúncia também. Ela diz que quando a gente se propõe a fazer uma mudança íntima, esse processo exige uma seletividade social, tanto dos ambientes que a gente frequenta, quanto dos costumes que a gente cultiva, porque esses ambientes e esses costumes, eles geram estímulos que vão produzir reflexos no nosso mundo mental. Vocês já perceberam que quando a gente se propõe a se reformar interiormente, a gente é bastante influenciado pelos estímulos ao nosso redor? Ou seja, os lugares que nós frequentamos, os costumes que nós cultivamos, as companhias que nós mantemos,
né? Tudo isso vai gerar impacto direto no nosso mundo mental. Vai ativar padrões, crenças e sentimentos que muitas vezes é justamente o que a gente está tentando transformar em nós. Então, seletividade social é, no final das contas, uma escolha consciente e amorosa para conosco mesmo. E eu não estou falando aqui de julgar ou de excluir, não é isso. Mas é uma questão da gente se proteger energeticamente, né? Mantendo o foco daquilo que a gente quer edificar dentro de nós mesmos. É igual alguém que está em processo de reabilitação da saúde física, né, e que precisa observar a alimentação que está consumindo, né? A evolução espiritual também exige isso, esse cuidado com os estímulos que vão nutrir os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, seletividade social, também um ponto importante no processo de aprimoramento da alma, certo? Prosseguindo aqui, ela vai falar da aceitação da sombra, que é um conceito que ela pega emprestado lá da psicologia analítica de Jung, né? Jung também já falava da integração da sombra, entendendo por sombra toda essa parte da nossa personalidade que é negada, né? E reconhecer e aceitar a nossa sombra é ter consciência de que nós somos compostos por dualidades, né? Nós somos luzes, mas também somos sombras. Somos virtudes e contradições, acertos e equívocos. E aí a irmã se vai nos ensinar que sem essa aceitação sincera da nossa realidade presente, com os nossos limites, as nossas imperfeições e os nossos desafios, a gente corre o sério risco de instaurar um regime interno de cobranças muito severas, de cobranças injustas e intermináveis, e ninguém consegue viver sob esse jugo, sabe? E a gente acaba instaurando uma espécie de ditadura, onde o ideal, a gente elege uma figura ideal, né, seja dentro do movimento espírita ou da religião que você frequenta, e a gente passa a viver de acordo com esse ideal, só que como a gente ainda não consegue alcançar, o ideal acaba sufocando a nossa realidade, o real. E aí o progresso se torna um sofrimento constante. Então, a verdadeira mudança, né, aquela que vai gerar transformações realmente para melhor, ela não acontece com a destruição ou a negação de quem nós fomos, mas com uma transmutação disso. Então, em vez de encarar os nossos erros do passado como punições, como condenações, a gente pode compreender e integrar esses erros, transformando eles em experiência, né? Os nossos impulsos, muitas vezes desgovernados, né? Se soubermos redirecioná-los de forma consciente, a gente pode fazer com que eles se transformem em força criativa. E até mesmo os momentos difíceis pelos quais a gente passa, quando são compreendidos, integrados, ressignificados, eles podem guardar a semente de crescimentos preciosos para a gente. Então, que a gente tenha em mente que não é possível a gente transformar com violência aquilo que só vai florescer e só vai crescer com cuidado e com carinho, certo? Então, aceite a sua sombra. Aceite que você tem um lado que precisa ser integrado e somente assim a gente vai ser um indivíduo pleno, certo? Outra questão que a irmã se levanta é a do auto-perdão. O auto-perdão é um convite à compaixão para conosco mesmo. Quando a gente não tem auto-perdão, quando a gente se recusa a se perdoar, a gente corre outro risco também, que é o de alimentar o remorso e não um arrependimento sadio. E quando a gente cultiva o remorso em excesso, ele acaba se transformando em culpa paralisante que vai impedir, né, que a gente continue a seguir o nosso caminho, que a gente avance. E aí, o sofrimento que a gente já vem sofrendo, ele vai assumir o papel de um professor carrasco, um professor bastante severo, e a flagelação moral que a gente sente acaba se tornando uma penitência silenciosa que vai sabotar o nosso progresso espiritual. Então, auto-perdão não é negar a nossa responsabilidade diante das nossas falhas, dos nossos erros, mas é você ter uma postura lúcida
diante das suas mazelas espirituais. Eu reconheço as minhas falhas, eu lamento por elas, eu trabalho para corrigir essas falhas, esses erros, mas eu me recuso a permanecer escravo deles, né? Então, auto-perdão é você ter o intuito de querer fazer diferente e de fazer melhor e se amar o suficiente para compreender que todos nós somos dignos de novas oportunidades. E Deus, na sua misericórdia infinita, está o tempo todo nos fornecendo essa oportunidade de melhoramento no nosso dia a dia, através das reencarnações, através do contato com o nosso próximo, certo? Próximo ponto importante que a irmã se levanta é o da cumplicidade com a decisão de crescer. Ela vai dizer, sim, que o objetivo de renovação espiritual ele é gradativo e ele exige devoção. Ou seja, não é um movimento ocasional, né, em que a gente vai ser acionado apenas quando a gente está diante do templo, diante do altar, diante do púlpito ou durante as rodas de estudo. Tem que ser uma construção diária, que requer disciplina, vigilância e principalmente compromisso, presença plena em cada gesto que a gente toma, em cada pensamento que a gente tem, em cada escolha que a gente faz. Todos nós aqui, sem exceção na Terra, a gente é reincidente nessa estrada de transformação moral, né? E muitas vezes a gente se desviou do caminho certo justamente levado por essa ilusão, né, por essas promessas ilusórias de conforto fácil ou de evolução sem dor. E isso não existe. Irmã se vai dizer, e a espiritualidade em geral, que não existe evolução, não existe crescimento sem dor. Só que a dor do crescimento é diferente do martírio que muitas vezes a gente se impõe e que acha que está crescendo espiritualmente com ele, né? Por isso, quando a gente se decide crescer, esse processo vai exigir cumplicidade da nossa parte, cumplicidade com uma verdade que dói, porque olhar para dentro dói, encarar o ego dói, mas ao mesmo tempo liberta, né? E ela vai propor uma ideia interessante que é a gente encarar esse projeto de reforma íntima com metas, né? Com compromisso, com ideais, assim como a gente faz quando a gente tem um projeto para a nossa vida física, não é? Se eu quero comprar um carro, uma casa, a gente se programa para isso. A gente estabelece metas, objetivos, a gente faz o sacrifício, às vezes, de não gastar aqui para guardar o dinheiro, para investir, enfim. O nosso processo de transformação moral existe também que a gente tenha esse comportamento, né? Porque senão, todas as iniciativas de melhoramento que a gente tiver, elas vão se reduzir a experiências muito passageiras e de adesão muito rasa. E isso não vai gerar raízes profundas suficientes para transformar a nossa matriz moral. Então, cumplicidade, compromisso são primordiais no processo de aprimoramento espiritual. Seguindo aqui, os dois próximos tópicos eu juntei em um só, porque ela vai falar da vigilância e da oração. E já é uma frase conhecida de todos nós, o orai e vigiai, né? Que foi um conselho que Jesus já nos deu lá há 2000 anos atrás, indicando a importância dessas duas ações na trilha da reforma íntima. E a irmã vai dizer que a vigilância é uma atitude de cuidar da nossa vida mental, né? É a gente cultivar o hábito de higiene dos pensamentos, de meditação constante no conhecimento de si mesmo, né? Ou seja, é a gente fazer uma triagem consciente de tudo aquilo que a gente vai permitir habitar os nossos pensamentos. É cultivar o discernimento para escolher aquilo que vai nutrir a nossa alma, sejam nas leituras que a gente faz, sejam nas conversas que a gente tem, ou nas atividades do nosso cotidiano. Aí eu pergunto para vocês, quais são os tipos de pensamentos e as influências que você tem permitido habitar os seus pensamentos no dia a dia? Habitar a sua mente e o seu coração no dia a dia. E esses pensamentos e essas influências, elas têm te aproximado mais da sua paz interior, da sua essência espiritual, ou têm te afastado deles? Reflita um pouco sobre essas duas perguntas. Sobre a oração, a benfeitora espiritual vai dizer que a oração é uma espécie de terapia para a nossa mente.
Quando a gente ora, a gente se conecta com o alto, com Deus, e a gente abre espaço para que essa energia superior ela se derrame sobre nós, sobre as nossas vidas, nos inspirando e nos curando. Então, a prece sincera, a oração devotada, ela desperta na nossa alma potenciais que estão adormecidos, virtudes esquecidas, forças que também estão adormecidas e abafadas pela correria do dia a dia ou pelos equívocos que a gente ainda carrega na nossa alma, né? Mas vigilância e oração são essas duas ferramentas importantes e indispensáveis que vão sustentar o voo da alma. E a oração ela tem que ser um ato diário na nossa vida. Ao levantar, lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso lá no evangelho anterior, né? no texto do Marco Prisco? Já levantar orando e deitar, ao se deitar também fazer uma oração. Fazer esse levantamento de como foi o nosso dia, em que ponto a gente está melhorando e ainda precisa melhorar, certo? Irmã, você vai falar também da questão da tolerância. Ela diz que toda a evolução espiritual é concretizada na tolerância. O próprio Deus, nosso Pai, é tolerância. E você entender isso abre espaço dentro de você para perceber que Deus não vai impor a gente nenhum crescimento forçado. E Ele não exige da gente também uma perfeição imediata que Ele sabe que a gente não tem condição de obter. Pelo contrário, Deus vai nos fornecer tudo que nós precisamos, o tempo, as experiências, as circunstâncias necessárias para que cada etapa desse processo de evolução espiritual ele aconteça de forma consciente e autêntica, né? Consistente também. Então, aliás, lá nas Escrituras Sagradas, a gente lê que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o nosso amadurecimento espiritual também exige tempo. Mas será que a gente tem sido tolerante conosco mesmo nesse processo de crescimento e de amadurecimento? Ou será que a gente está se cobrando demais, desejando uma transformação imediata que a gente não tem condições de oferecer, né? Sem respeitar esse tempo interior? A semente ela tem um tempo determinado para florescer, para crescer. A árvore ela tem um tempo para chegar ao seu estado adulto. Assim também é a criatura. Então, você cultivar tolerância com você mesmo significa, repetindo aqui, não significa você ter uma posição de passividade ou de complacência com os seus erros e com suas fraquezas morais, seus vícios. Mas é você compreender que nesse processo, nessa caminhada, as quedas e os tropeços fazem parte. Mas Deus leva em conta a nossa tentativa de melhoramento. Mesmo que ainda de forma imperfeita, cada tentativa de melhoramento nosso, que seja sincera, carrega em si o valor da intenção e o impulso da vontade. E Deus, com certeza, reconhece esse esforço mais do que o resultado, né? Então, Deus vai enxergar no nosso coração o desejo de melhora, né? Mesmo que a nossa prática ainda seja falha. Tudo bem? Então, cultivem tolerância com os seus erros também, com as suas sombras, com as suas mazelas espirituais, tendo responsabilidade com elas, mas não se martirizando tanto por isso. Outro ponto importante é o amor incondicional. Lá no Evangelho de Mateus a gente lê que Deus resume todas as leis e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo ao meu próximo. Eu não posso dizer que eu amo o meu próximo se eu não tiver amor comigo mesmo, né? Então, reforma íntima exige também auto-amor, porque sem essa atitude, o processo acaba se tornando um exercício de culpa e de autopunição. Então, amar a si mesmo é reconhecer o valor do ponto onde você se encontra, independente das suas imperfeições do passado, independente da meta a qual você ainda não alcançou, né? E uma das grandes ciladas, como a gente tem comentado aqui, da reforma íntima, é a gente querer se transformar a partir da negação de si, a partir da negação da nossa parte ainda obscura.
E Deus, ele não exige perfeição, pelo menos não no estágio que a gente está, e não uma perfeição imediata, mas ele exige sim uma sinceridade no propósito e uma perseverança no caminho. Então, o alto amor é essa chave para a gente enxergar que os nossos erros são lições e não condenações, certo? E quando nós cultivamos uma compaixão para com a nossa história, a nossa caminhada ela se torna muito mais leve, se torna muito mais fácil a gente trilhar esse caminho que já é tão difícil por si mesmo, né? Então, meus amigos, o último ponto que a irmã Sidufo vai levantar aqui é o da socialização. A socialização, ela diz que é o ato da gente se inserir em grupos de educação espiritual, e isso visa a combater o nosso personalismo e a nossa vaidade. Porque muitas vezes a gente alimenta o nosso personalismo e a vaidade até sem perceber, né? E isso são ações que nós praticamos contra nós mesmos, contra o nosso próximo. Nesse sentido, a socialização, principalmente em grupos de educação espiritual, funciona como uma espécie de terapia para a alma, porque quando a gente trabalha em grupo, isso exige da nossa parte que a gente aprenda a ouvir o outro, a ceder ao outro, a cooperar e respeitar os limites e o tempo do outro. Então, esses ambientes de estudo em comum em torno de ensinamentos engrandecedores vão favorecer o crescimento espiritual, a convivência fraterna e vão ajudar a gente a perceber que a gente não está sozinho nessa caminhada, nessa luta de autoaprimoramento, né? A gente vai se libertando pouco a pouco dessas amarras do eu isolado e vai se integrando mais nesse nós coletivos, né? Porque a gente já comentou isso aqui algumas vezes, ninguém consegue evoluir sozinho. Todos nós estamos nessa caminhada juntos, certo? Um outro ponto que é a visão geral do livro também é sobre a caridade. E muito se fala sobre caridade dentro do Espiritismo. Aliás, é o lema principal da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E mais do que um dever moral, a caridade é uma revitalização do espírito, né? Ela serve como ponte entre a teoria espírita e a prática evangélica. E muitas vezes a gente acha que caridade são só os grandes feitos que a gente faz em relação ao outro ou em relação a nós. Não. São as pequenas coisas também. E esses dias eu estava ouvindo uma palestra muito interessante em que a palestrante citou uma poesia de Casimiro Abreu que fala justamente sobre isso, né? Sobre a bondade nos pequenos atos, que em tradução mais simples é a prática da caridade. E eu gostaria de finalizar o nosso evangelho de hoje citando essa poesia também. Ela se chama Uma Boa Ação por Dia. E ele diz assim: levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso, de vida triste e vazia. A bondade gesta sim uma boa ação por dia. Irradia paz constante, no lar, nobre moradia. Executa dentro dele uma boa ação por dia. Não te ausentes de ninguém que te admira e confia. Aconselhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente, que no leito prove e espia. Realiza pelo menos uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Compreende teus parentes, vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, galgou o posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. Então, meus irmãos, essa é a nossa conversa de hoje sobre reforma moral. A semana está acabando. Eu desejo que, ao longo da semana que vai se iniciar, que seja uma semana de bastante reflexão, uma semana
de muito alto amor, de compreensão também, para que a gente consiga trilhar esse caminho de forma mais leve, de forma mais fácil. Que a gente nunca desvie o nosso propósito e os nossos passos do caminho do bem, porque a gente nunca está desamparado nessa tarefa que é aprimorar-se. Afinal de contas, a nossa reencarnação na Terra tem um objetivo único, que é de se aperfeiçoar e de chegar à perfeição. Então, que a gente confie, né, na ajuda, no auxílio de Deus e da espiritualidade que está sempre ao nosso lado, nos amparando nesse propósito digno e divino. A gente vai finalizar o nosso evangelho de hoje fazendo a prece final, para que a gente inicie a semana bem e termine a noite bem também. Então, fechemos nossos olhos mais uma vez, para agradecer esses ensinamentos dessa benfeitora espiritual, irmã Cidufo, que possamos, Senhor, estar sempre em contatos com ensinamentos elevados, em conversas edificantes, que possamos, por onde passar, deixar rastros de luz no nosso caminho. Que quando cairmos, tenhamos força, coragem, fé e perseverança para levantar e seguir adiante sem desistir, Senhor. Porque sabemos que a tarefa é fácil, mas que contigo o nosso jugo se torna sempre mais leve. Pedimos que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos consciência plena para vivê-la da melhor forma possível, diante das nossas escolhas, decisões. E que a espiritualidade, amiga, possa estar sempre conosco em nosso lar, nosso ambiente de trabalho, entre nossos familiares, amigos, nos ajudando a progredir. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e que assim seja. Então a gente se vê numa próxima vez. Fiquem todos com Deus e até lá.